faltando. Vai lá, é de boa, rapidinho você faz. Beleza, pode passar. Só isso? Acabou? Beleza, valeu, pessoal. Boa noite, Rede Vox Day! Amém. Quem tá feliz aí? Nossa, que tanto de gente, misericórdia. Amém, pessoal. Me deram a missão de passar um estudo para vocês hoje. Aí logo hoje tinha que vir esse tanto de gente. Ah, não, tô brincando. Glória a Deus, pessoal. Curve suas cabeças. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer por mais esse sábado. Agradecer pela oportunidade de realmente te adorar livremente. Obrigado, Deus, porque estamos aqui no Brasil. Obrigado por essa nação que o Senhor nos deu por herança. Deus, eu quero colocar cada vida aqui debaixo da Tua presença. Que o Senhor venha e ministre aos nossos corações. Que essa palavra tenha nascido primeiro no Teu coração. Que desse altar possa jorrar, Pai, um fogo sobre essa igreja. Que em nome de Jesus daqui saiam a partir dessa noite muitos líderes, muitos discipuladores. Aqueles que vão receber vão falando amém. Eu quero que saia daqui dessa noite, Pai, em nome de Jesus, muitos missionários. Eu quero que saia daqui pessoas que vão ganhar, muitas pessoas lá fora. Pessoas, Deus, que vai saquear o inferno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro versículo. Meu nome é Arthur, para quem não sabe. Estou meio nervoso, tá? Primeiro versículo que a gente vai ler essa noite está lá em Mateus 28, o 19 e o 20. Ele começa assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, essas foram as últimas palavras de Jesus ali no livro de Mateus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito grande, que realmente virou uma chave na minha cabeça. Eu não sou coach. Mas, basicamente, em 2018... eu tive a oportunidade de ir para um congresso que reunia lideranças de jovens do mundo inteiro. Lá nesse congresso, nós tínhamos mais ou menos 100 países, tinham mais de 100 países representados. Como assim? Tinha gente de tudo que é país nesse congresso. E ali, durante aquele congresso, eu não me aguento, né? Saio fazendo amizade com todo mundo, conversando. Ah, sabe falar inglês, espanhol? Eu arrisco, eu tento, eu vou lá, abro o Google na hora e saio conversando com o povo. E aí eu comecei a conversar. Um belo dia eu estava ali na fila, teve um dia que eu estava na fila do almoço, porque esse congresso foi lá na Guatemala, então que se chama de almoço aqui, nós falamos que é café da tarde. Era um pãozinho. Assim, cadê o almoço? Esperando uma galinhada, né? Alguma coisa do tipo. Porque você falou que ia dar o almoço, eu tô lá. Não tinha pensado, porque eu estava em outra cultura. E ali tinha um rapaz na minha frente. E eu e o Mauro conversando, e de repente eu olhando para aquele rapaz meio diferente, assim, a aparência dele, né? Um japonês moreno. Aí eu peguei e virei assim: hey, where are you from? Hã? De onde você veio? Aí ele olhou para mim e falou: Filipinas.
Aí eu, gente, Filipinas é um país? E ali naquele instante, eu, nossa, Filipinas, que massa! E eu comecei, que língua que vocês falam lá na Filipinas? Ah, a gente falou inglês mesmo. Eu, foi uma decepção para mim, eu esperava outra coisa. Aí ele falou assim, a gente tem uma língua nativa, mas a gente foi colonizado por países de língua inglesa, então acaba que a maioria, todo mundo só fala inglês, são poucos que sabem a língua nativa e tal. Eu falei assim, entendi. Assim, e o que você é lá? Você frequenta igreja? Ele, eu sou líder de jovens, estamos discipulando muitas pessoas. Aí eu, tipo assim, na minha mente ficou, estamos discipulando muitas pessoas? Ele falou isso mesmo? Sim, eu sou líder, eu tenho célula, a gente está discipulando. Eu falei assim, caramba, o cara é da Filipinas. A palavra de Deus chegou lá? E aquilo ali bugou minha mente, porque, sério, na minha cosmovisão, parecia que a palavra de Deus só estava aqui na Shalom, parecia que só estava com a gente. E aí, de repente, eu encontrei, num outro momento, um cara, e aí eu perguntei, hey, o que é? Where are you from? Aí ele pegou e falou, não, sou do Egito. Aí eu, que massa, você é do Egito. Aí eu falei assim, mas a religião lá que predomina é o islamismo e tal. Ele, não, sim, são os muçulmanos. Eu, sério, você é cristão? Ele, sou, graças a Deus, me converti, me contou brevemente a história dele. De repente ele falou assim, peguei e falei, mas e como é que vocês fazem para pregar o evangelho, essas coisas? Aí pegou e falou assim, a gente faz amizade com a pessoa, e depois de alguns anos de amizade, quando a gente confia de verdade, a gente faz um convite para ela, para poder ir numa reunião na nossa casa. Aí eu, é? Por quê? Aí ele falou tipo, you know? E ele começou a rir. Ele falou assim, porque realmente lá no Egito, a sua religião está na sua identidade, e você não pode mudar. Você nasce, seus pais vão lá, te cadastram, coloca lá a sua religião, que a sua família tem, e a partir dali, se você mudar, você é condenado à morte. Vocês sabiam disso? Quem sabia diz amém. Quem não sabia fala aleluia. Amém. Então, ele pegou e falou também a mesma coisa, mas graças a Deus estamos vencendo, estamos conseguindo discipular. Aí eu peguei e falei assim, você conhecia o cara da Filipinas? Não, brincadeira, essa parte não teve. Mas basicamente ele também estava falando sobre discipular. Eu falei assim, caramba, o cara é do Egito, igreja perseguida, e ele está falando sobre discipular também? E aí eu comecei a participar das palestras, lá teve muitos workshops, foram 7 dias de congresso, e todos os congressos que eu passava, falava sobre o quê? Discipular. Falava sobre o quê? Discipular. E aquilo ali me impactou de uma maneira, cara, que eu saí dali e falei assim, o que eu mais aprendi é que a palavra de Deus é a mesma. Ela é imutável. Ela está aqui já desde o princípio, lá de Moisés até hoje, e independente da cultura, independente da língua, as pessoas os cristãos estão falando sobre discipular, sobre ganhar vidas, sobre o caminho. O que eu quero dizer com isso é que esse ano, por exemplo, o tema da nossa igreja é frutificação, ganhar e discipular. E eu espero com que essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, não só eu, mas que também mude o coração de vocês, para que vocês também possam sair daqui com o coração cheio, queimando, falando assim, eu preciso discipular. Amém? Quem aqui já discipula alguém? Dá um tchau para mim. Bem alto assim, ó. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão discipulando pessoas. Amém.
muito obrigado pela sua vida. Vocês estão participando de algo que é muito maior do que vocês. Amém? Uma salva de palmas mais forte para essas pessoas que estão discipulando outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de nenhum de vocês que estão discipulando alguém. A obra dele vai se cumprir independente de você falar sim ou não. Cabe a você querer participar e receber o galardão dos céus. Amém? Então, mas como assim para discipular? O que é necessário? Primeiro ponto para que a gente possa discipular as pessoas é nós temos que ser discípulos. E é aí que pega. Porque eu fui procurar o que é discípulo no dicionário. E no dicionário de Oxford falava o seguinte: um discípulo é quem estuda. Um aluno, ou no ponto 2 do dicionário, é um aprendiz, um aluno receptivo a ensinamentos. Mas Jesus, quando nos chamou para ser discípulo, Ele nos chamou não somente para estudar. Ele nos chamou não somente para aprender, mas para o quê? Para viver. Um discípulo de Jesus, ele não só ouve as minhas palavras, mas também as pratica. João 8, 31 e 32. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós temos que entender com isso é que para se tornar um discipulador, você precisa primeiro ser discípulo. Você precisa entender que você é um portador da verdade e um praticante da palavra de Deus. Que nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de separação para Deus. Porque muitas vezes nós escutamos, ser santo, mas aí a referência que a gente tem de santo, até mesmo dentro da igreja, são aqueles que de barro lá, né, que a galera leva nas passeatas e tudo. Mas ser santo é ser separado. Então, se você tem guardado a sua vida, não tem se deixado levar pelos instintos da sua carne, de sair beijando e ficando com qualquer um, se você tem guardado a sua vida da pornografia, da masturbação, você se tornou então um discípulo. Você então é uma pessoa separada para Deus. Principalmente um coração quebrantado, um coração que busca ensinos, que busca a retidão. Como assim? Antes de mim, o pastor Neto, né, subiu aqui e deu um puxão de orelha. Sabe como que a gente descobre quem são os discípulos de verdade? Aqueles que aceitaram o puxão de orelha. Aí eu falei assim, não, mas ele estava falando lá de menino correndo, eu não tenho nem menino, não é comigo não. Esse não é um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo só vai pegar e vai começar a refletir. Realmente, sabe, às vezes você está vindo todos os cultos, ficando caladinho, sentadinho, mas aí você escutou aquela repreensão, você vai pensar o quê? Um verdadeiro discípulo, vou melhorar. Um verdadeiro discípulo, ele aceita a repreensão, porque dentro da igreja, a partir do momento, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, de igreja, que a gente começa a ter lido mais, a gente já leu, por exemplo, a Bíblia mais vezes, eu falo a Bíblia toda.
você começa a ter um pouco mais de entendimento. Às vezes a gente deixa de ser criança nesse ponto, e a gente acha que então agora somos independentes. Fala assim, eu não preciso de nenhum líder falando o que eu devo fazer na minha vida. Eu não preciso de nenhum pastor me corrigindo. Eu tenho o Espírito Santo e a palavra de Deus. Você acha que eu vou precisar de homens? Quem são homens perto disso? Mas Deus, quando instruiu a igreja e nos pôs, quando Ele estabeleceu a noiva dele, o corpo de Cristo, Ele chamou pessoas para terem relacionamento. Você só vai crescer dentro da igreja a partir de um relacionamento. Não dá para você ficar buscando a Deus da sua maneira, dentro da sua casa. Não existe isso de você buscar a Deus sem que tenha alguém para te instruir, alguém para falar com você. Amém? Ah, mas eu já tenho 10 anos de conversão. Eu preciso disso não. Eu já sei muito bem o que é certo e o que é errado. Amém que você sabe. Não parece, mas alguém aqui já escutou isso alguma vez? É mais frequente do que vocês imaginam. Eu já sou velhinho de igreja, não preciso que o líder diga que estou errado. Eu já sei. Ao meu ver, eu entendo que eu não estou errado. Mas nós estamos aqui não é para olhar a nossa opinião, e sim a palavra de Deus. Qual que é o olhar de Deus em relação a isso? Amém? E é preciso engolir o orgulho, confessar pecados, ter uma vida transparente. Não coloquei nos versículos aí, não precisa projetar, mas Tiago 5,16 fala que confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para então serem curados. Deus usou o Espírito Santo e a Bíblia de maneira sagrada, mas uma das ferramentas que Ele mais usa é a palavra, é o conversar. Então Ele faz com que nós tenhamos relacionamentos uns com os outros, porque, por exemplo, Jesus, quando estava andando no meio da multidão, e aquele cego começou a gritar para Jesus, quando Jesus chega nele, a primeira coisa que ele fala é o quê? Que Jesus fala para ele: o que queres de mim? Mas não, Jesus faz com que aquele cego diga quais são as fraquezas dele. Fala assim: Senhor, se podes, cura aqui minha visão. E aí Jesus vai lá e cura a visão daquele cego naquele instante. E o que aconteceu? Foi curado. Não era isso que eu queria falar não, deixa eu pensar. Jesus quer que nós abrimos os nossos corações e colocamos para fora todas as nossas fraquezas. Jesus quer que nós abrimos o nosso coração e reconheçamos que nós somos limitados. Porque se você reconhece que você é limitado, você sabe de quem você precisa. Você sabe da solução que você precisa. E você reconhece quem que vai te dar, quem que vai se engrandecer diante da sua fraqueza. Amém? Então é necessário que nós falemos, é necessário que nós sejamos discípulos, para que nós nos encontremos com os nossos discipuladores e possamos ali vomitar os nossos pecados e falar: eu preciso de ajuda, eu não sou ninguém. Para de ser orgulhoso. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você foi feito para caminhar dentro de uma igreja. Você foi feito para caminhar junto de uma célula. Você está aqui para ser ovelha. Amém? Há umas 3 semanas atrás, o Mauro entrou em contato comigo e falou assim:
falou para me dar a palavra hoje, e eu peguei e falei assim, nossa, Mauro, eu tenho uma coisa para conversar com você e tal. E no mesmo instante, ele falou assim, não, vem aqui em casa. Não foi naquela hora não, mas aí a gente marcou, fui lá na casa dele, almoçar com ele. Tanto discipulado é bom. Aí, fui lá, sentei com o Mauro e eu comecei, Mauro, eu sei que você me chamou para... Muito obrigado pela oportunidade, mas eu sinto que eu não estou preparado. Existem alguns pecados também na minha vida. E eu comecei a confessar ali para ele. E aí o Mauro olhou para mim e começou a falar assim, cara, você não acredita que eu pequei esses dias para trás também, nesse mesmo pecado? Eu falei, sério, pastor? Que feio. Nossa. E cara, é sobre isso. E ali ele olhou por mim, eu saí dali curado. E hoje eu estou aqui, podendo servir, tendo a honra de servir a palavra para vocês. Porque eu estou de consciência limpa com Deus e no meu relacionamento com Deus. Se você olhar para o lado, todas essas pessoas que estão à sua volta são cheias de falhas. São cheias de fraquezas. Mas nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é fazer aquilo que a Bíblia já nos instruiu. É sermos discípulos, amém? E ser discípulo não é fácil. Porque fazer essas coisas não são fáceis. Confessar o nosso pecado, ficar abrindo as nossas fraquezas, é muito difícil ficar fazendo isso. E o Mauro ali me instruiu a fazer uma coisa que para mim foi muito difícil também. Ele falou assim, não, você vai chegar na sua casa, você vai conversar com a Paloma também. Aí eu Paloma, minha esposa linda, a mulher mais linda dessa igreja, está grávida. E cheguei ali e fiquei, né? Fiquei pensando, ensaiando na minha cabeça como que eu ia falar com ela. Só que, para quem já casou, entende que mulher é curiosa. Não precisa de você ficar ensaiando ela. O que você falou? O que teve lá? Por que você teve que conversar tão sério assim com o Mauro? E ali eu peguei e já falei para ela. Falei assim, não, meu bem, aconteceu isso. Você pode orar por mim? E ali a Paloma orou por mim. E o Mauro falou, existem coisas que eu vou contar para o Ferreira só depois, porque eu já contei para a Juline, e a Juline já orou por mim. Da mesma forma, ela conta para mim as tentações dela, conta para mim o que ela passa, eu também oro por ela. Isso é ser discípulo. Não é fácil, viu, gente? É fácil? É como ir para academia. Ser discípulo é igualzinho ir para academia. Tem dia que a gente está ali no foco, né? Fala assim, não, vai ser 40 minutos de esteira e mais o treino. E ali, final do ano passado, teve um dia que eu subi aqui no palco para dar uns avisos, aí o povo tirou a foto minha e postou lá no Instagram. Aí eu olhei, meu Deus, que barriga é essa? E aí eu peguei, entrei no foco, com meu irmão Gabriel. E aí nós começamos, né? Falou, não, até o fim do ano, nós vamos ficar magro. Se você olhar para nós dois, eu venci. Vou falar para o Gabriel ficar de pé, cadê? Mas é como ir para academia, gente. Você vai no foco. E ali você começa a treinar. E não, vou pesquisar o whey, vou conversar com o meu Rafa Hacker aqui, meu amigo Rafa, ele sabe dos Paranauê. Não, compra o whey, creatina, não sei o que. Aí dá preguiça, que ele é focado, né? Ele sabe de tanta coisa que você fala assim, ah não, vou ficar mais de boa. Deixa eu ver um treino mais leve, que o do Rafa não dá não. E aí a gente começou no foco. Foram 3 meses que eu estava correndo, indo para academia. E eu consegui emagrecer. Eu estava com 93, fui para 86. Consegui perder, quantos quilos? 7.
consegui perder 7 quilos. E aí, chegou o fim de ano, dezembro. Rapaz, nós ganhamos tanto chocolate. E aí, lá em casa tinha, nossa, toda hora que abre a geladeira, não sei se o povo confundiu Natal com Páscoa esse ano, mas nós tinha um monte de bis, nós tinha chocolate de tudo que é jeito, e toda hora, e não parava de chegar, e era bolo, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, me rendi, comprei coca de novo, comecei a tomar coca. E aí eu comecei a pensar, caramba, na nossa vida espiritual não é diferente. Um leve erro, um momento em que você tropeça e você cai, você se lambuza nos bis, você se lambuza nos chocolates, e ali você perde tudo que você conquistou. Graças a Deus esses pesos eu não voltei de 93, mas esse ano eu fui para academia só 3 vezes, gente. E é difícil ficar falando essas coisas aqui, dá uma vergonha, mas eu vou voltar para o foco, em nome de Jesus. E o que acontece? No discipulado é da mesma forma, para ser discípulo é da mesma maneira. Nós precisamos entrar no foco, e nós devemos permanecer. Não é fácil, tem dia que você vai cair, você vai falar para Deus, Deus, só mais um docinho. Lê esse docinho como pecado, tá, gente? Às vezes você vai cair, você não estava nem esperando, você abre o Instagram, aí você vê coisa que não devia, quando é festa você já está em outros sites. Às vezes você tem problema ali com, não sei quais os problemas que você tem passado, mas às vezes começou de leve, e ali de repente você está afundado novamente no pecado sem ter percebido. E ser discípulo é tipo academia, você não pode parar, você tem que perseverar. Quando a motivação não vem, tem que reinar a disciplina. Da mesma forma é ler a Bíblia, buscar a Deus da sua casa. Quando não tem motivação para ler a Bíblia, que a sua disciplina possa fazer você ler. Quando não tem motivação para orar, que a sua disciplina faça você orar. Amém? Para que nós possamos vencer, nós temos que ser dessa forma. E principalmente, um discípulo, ele tem que aprender a fazer discípulos. Amém? Mas como que a gente encontra um discípulo? E infelizmente, por muito tempo eu fiquei preso numa mentalidade um pouco errada, porque a mentalidade minha, não estou falando que foi ensinada errado aqui na igreja, em qualquer outro lugar, mas existe aquela famosa escada do sucesso, que é o quê? Vocês lembram? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. E aí eu comecei a querer ter discípulos, e eu convidava a gente para ir para a igreja, e o povo não aceitava meu convite, eu não falava, não, eu vou, sábado eu estou lá. Comecei a convidar um monte de gente a sair pregando, assim, nossa, bora para a igreja. E as pessoas falavam assim, não, eu vou assim e tal. E aí chegava sábado na hora do louvor, eu procurando a pessoa, perguntando, não deu para eu vir. Aí de repente eu consegui trazer amigos para a igreja, eles entregaram a vida para Jesus, subiram aqui, aí eu já pensava, ganhei. Agora falta consolidar, treinar e enviar. Aí eu peguei, trouxe a pessoa veio, aceitou Jesus, quebrantou, no outro sábado estava em outra igreja. Aí eu falei assim, mas Jesus, eu quero discípulo, como é que teve tantos? Porque eu morava lá no Tibere, e aí eu conseguia trazer o povo para a igreja de lá, eles ficavam aqui comigo, 1 mês, 2, depois eles já iam para outra igreja mais perto de casa, e eu ficava atravessando Berlândia inteira, ai Jesus, eu quero discípulo, eu estou ganhando o povo não está vindo para a minha igreja, está indo para as outras, e aquilo ali começou a me corroer por dentro, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu faço?
eu quero discípulos, eu quero aprender a discipular, quero ganhar, consolidar, treinar, enviar, eu quero saber como é que é esse processo. Porque eu já tinha sentido que eu estava nessa parte de enviar. Então, a gente pensa que nós só vamos fazer discípulos se nós cumprirmos todo esse processo com alguma pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá na igreja de Corinto, vai Corinthians, o pessoal lá começou um burburinho, começou a brigar. Deixa eu te falar, sabe com o que eles estavam brigando? Porque Paulo chegou lá e pregou para o povo e ganhou, e abriu a igreja. E Paulo, ele era missionário itinerante, ele não parava em nenhum lugar. Ele consolidava, ele discipulava as igrejas por meio de e-mails, né? Os e-mails virou a Bíblia. Aí, lá na igreja de Corinto, ele ganhou aquela igreja para Jesus, e ele foi para outras igrejas. E aí ele deixou quem para cuidar da igreja? Apolo. E de repente os irmãos lá estavam brigando. Assim, não, porque eu sou de Paulo, né? Paulo mais famoso, eu sou de Paulo. E os outros ficavam assim, não, eu que sou de Apolo. Apolo que está aqui, ó, pertinho de mim, conversando comigo, orando por mim. Não, eu sou de Paulo. Paulo, ó, tá viajando. Pegou o avião. Mentira, não tinha avião não, tá? Tá aí, ó, nos lugares. Não, meu discipulador, ele é fera demais. Tá lá na Itália agora. Não, meu discipulador agora tá lá na Ásia. Nossa, ele tá andando, tá pregando tudo que é lugar. E eles começaram a brigar. Não, porque Apolo é melhor, não, porque Paulo é melhor. E ali nas cartas de Paulo, pro Vai Coríntios, tá falando o seguinte. Olha lá, colocou para mim. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Olha ali aquela palavrinha comigo. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Cara, não importa. Você não precisa. A escada do sucesso existe para você. Mas não precisa necessariamente que, para que uma pessoa tenha discípulo, ela passe por todos esses degraus. O importante é que nós possamos encontrar discípulos, que às vezes estão vagando, perdidos até mesmo dentro da igreja. Vocês sabiam que existem pessoas que podem estar aqui essa noite, que não está sendo discipulada, não foi para uma célula, e simplesmente passou ali, viu o horário do culto e entrou, sozinha, sem ninguém ter convidado? Isso acontece muito mais do que vocês imaginavam. Por isso que nós temos pequenos grupos, nós temos células, para poder alcançar melhor, por meio do relacionamento, do discipulado, uma proximidade das pessoas, para que nós possamos orar por aquelas pessoas de uma maneira mais específica. Então, pessoas que vieram para a igreja por vários finais de semana, sem nunca ter frequentado uma célula. Teve um discípulo meu que foi assim. Ele estava aqui, ele começou a vir nos domingos por conta própria, e aí ele vinha todo domingo. Já tinha uns 2, 3 anos que ele estava vindo sozinho, todo domingo, sentando e assistindo o culto. E aí, não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que, de repente, eu conheci ele. Sabe como que eu conheci ele? Trabalhando. Alguns de vocês, às vezes, já comprou ali ingresso comigo, de alguma coisa.
Rapaz, do que eu já ganhei de discípulo vendendo ingresso do Vox Day ali, vocês não têm noção. Ali, ó, o Rian ri, né? Essa é a um. De repente eu estava lá vendendo Vox Day, aí a mãe do Rian chega para Paloma e fala assim: como é que é culto de jovens aqui? O que rola? Aí ela veio conversar comigo, eu não me passa o número dele. Fui lá, peguei o número dele, tá aí me dando trabalho na célula até hoje. Mas tem sido uma bênção dentro da célula. Da mesma forma, tinha um outro rapaz que eu assumi uma célula de adolescentes um tempo atrás. E aí, eu não sei porque eu tinha esse rapaz no meu Instagram. E eu vendo os stories dele, gente, eu ficava assim, misericórdia. O que esse cara tá postando? Lembrei, foi o Vitinho que me falou dele. E aí eu vi esse rapaz. Ele estava vindo aos sábados, mas aí ele não ia para a célula nem nada, e ficava postando umas coisas ali esquisitas, um sertanejo, uns carrão, umas mulheres, você tá rindo, né? uns povos de Juliette. Gente do céu, o que essa ovelha tá fazendo dentro da igreja? Perdida desse jeito. Um belo dia, final da rede, ele estava andando aqui, ó, e eu vi ele. Rapaz, eu saí correndo assim, eu agarrei assim no pescocinho dele, que ele é magrinho. Fica de pé aí, Vitinho. tá solteiro, ó. Agarrei assim no pescocinho dele, falei assim: rapaz, bora pra célula, você tá precisando. Aí, como assim? Ele me olhou assim assustado, que eu virei ele de uma vez, assim: vamos pra célula, você tá precisando. E aí, virou isso aí, ó, tô brincando. Gente, uma bênção. Um rapaz que já trouxe o irmão dele, está cuidando da vida do irmão dele, né? Não, Cauãzinho? Tem sido. Olha, foi o irmãozinho dele. Tem sido ali muito bênção dentro da célula. Realmente é algo que me orgulha bastante. O que eu quero dizer para você é: esteja atento no seu coração. Comece a reparar nas pessoas que estão à nossa volta dentro da igreja. Comece a reparar as pessoas que estão na nossa volta no culto. Nós precisamos ter amor pelas vidas. Como que a gente fala que tem amor pelas vidas se a gente não repara que existem pessoas perdidas do nosso lado? Assim como aquele pastor largou as 99 ovelhas lá no monte, foi buscar aquela que estava perdida. Nós, como discipuladores, temos que fazer isso. Temos que criar um amor no nosso coração, ao ponto de prestar atenção que as pessoas estão dentro da igreja, que estão perdidas também. Amém? Glória a Deus. Quem está sentindo queimar no coração alguma coisa aí? Oh, glória. Então, que por meio desses testemunhos, você seja a Bíblia que o mundo está lendo. Amém? Porque muitas vezes lá no mundo as pessoas não estão lendo a Bíblia, mas é a sua vida que eles estão vendo, é as suas atitudes. Que nós sejamos discípulos desse ponto, das pessoas olharem e falar assim: nossa, que homem e que mulher de Deus. Não para a sua glória, não para a nossa própria honra, para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Amém? Então, que nós possamos entender que a nossa vida, ela é completa para Deus. Não é somente o sábado, não é somente o domingo, ou se não no domingo, não é somente no culto de ceia. Existem pessoas que estão vindo para a igreja e estão ficando sem discipulado. Pessoas que estão vindo para a igreja e estão ficando perdidas aqui dentro. Creio que Deus irá cobrar essas vidas da gente. Temos que ter muito temor e tremor para ganhá-las para Ele. Amém? Mas afinal, o que é discipular? Porque às vezes a gente fica assim: ei, cuida de uma vida, discipula alguém. Mas aí você pega e fala assim:
Ah, não dou conta disso não. Cara, discipular é simples. No começo. Mas é basicamente você ensinar a pessoa a orar. É ensinar a pessoa que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. É você... Aquilo que você aprendeu de Jesus é você passar para frente. É nada mais do que virar para a pessoa e ensinar para ela como deve viver uma vida santa. E que agrade a Deus. É andar lado a lado da pessoa. Discipular vai te custar algumas coisas. Por exemplo, às vezes você está com a sua panelinha, né? Todo mundo tem uns amigos mais próximos aí. E às vezes tem uma pessoa que você precisava discipular, e ela está sentada sozinha lá no canto, e você está assim, nossa, mas meus amiguinhos estão aqui, velho. Olha lá, está sozinho. Nossa, deixa eu ir lá. Deixa eu te falar. Sabe esse discípulo que ficou várias vezes, vários anos na igreja? Uma vez, a gente estava no meio da comunhão, num feriadão, estava na casa dos meus amigos, e a gente estava lá jogando imagem e ação, e estava muito divertido. Cada um fez um prato, a gente fez pudim, estava uma comunhão muito top. Do nada, no grupo da célula, pitou assim, esse rapaz, discípulo meu, já estava um tempo que ele não estava vindo para a igreja, do nada pintou lá no grupo da célula, eu nem vi na hora. O pessoal que falou para mim, falou assim, fulano mandou mensagem no grupo da célula, está pedindo ajuda, falou que está sofrendo muito. E eu ali no meio da comunhão, doeu meu coração, assim, nossa, é para Jesus. Eu andava de busão, num feriado, eu saí do meio da comunhão, peguei o busão, atravessei o Berlândia inteirinho, e fui lá conversar com o cara. O cara começou a confessar pecado para mim, começou a chorar dentro do quarto lá, e ele não parava de chorar, que nem um bebê, foi quebrantado, já tinha um tempo que ele não vinha para a célula, e ali eu sentei com ele, e a gente ministrou, eu fiquei praticamente até umas 8 da noite, cheguei na casa dele de tarde. Então, vai te exigir alguns sacrifícios da sua vida, para que você aprenda a cuidar de pessoas, para que você busque para cuidar de pessoas, amém? E, nossa, mas para mim doeu demais largar a imaginação, que eu estava competitivo, estava no meio ali do jogo, e eu tenho que correr para ir socorrer gente, mas hoje ele não é meu discípulo mais, só que ele e a família dele têm servido ao Senhor, estão em outra igreja, mas está lá, ele, a esposa e 3 filhos, e glória a Deus pela vida dele, tem um relacionamento muito próximo, é um cara assim, sensacional, que eu vivo conversando, vivo mandando mensagem. E é sobre isso, não é sobre nós, é uma missão que é para nós fazermos, mas que não é sobre nós, é algo que é maior do que nós, amém? E, para vocês terem noção, discipular, às vezes vai ter que ser puxar a orelha. Pastor Neto, foi fácil vir falar essas coisas aqui antes do culto? Dá uma doída. Você chegar no seu discípulo e está agindo que nem Satanás, você virar para ele, assim, rada de mim, Satanás. Não é fácil, às vezes você tem que puxar a orelha, como Jesus fez. E deixa eu te falar, a Bíblia mesmo mostrou que grandes homens de Deus precisou de uns puxão de orelha firme. Davi, por exemplo, ele estava pecando, né? Ele estava em adultério e ainda assassinou o marido da esposa. Mas aí o profeta Natan teve que chegar diante do rei, apontar o dedo na cara do rei, esse era homem mesmo, falar assim, pecador. Nós temos também Pedro, coitado, esse, nossa, tomou mais rala que tudo, foi de Jesus, foi chamado de Satanás por Jesus. Por Paulo, lá em Gálatas 2, está o seguinte,
E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara. Vocês vão exibir para mim aí, por favor? Gálatas 2, do 11 ao 14. Olha lá, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se. O que está acontecendo aqui? Pedro estava lá na comunhão, né? Te adorar eu quis sustentar. Estava lá com a galera. E aí cantando e beleza. Aí de repente, a galera que ele estava lá, vai fumar isso não. Ele estava lá cantando com a galera, estava lá curtindo. De repente chegou os judeus. A galera que era cristã também, porém não era gentil. E nesse momento Pedro estava no meio dos gentios. Para quem não entende isso, gentios somos nós. Judeus têm muitas práticas, muitas coisas que Deus entregou para eles. Por exemplo, circuncisão e tudo mais, né? E o que aconteceu? Chegou a galera judia. E lembra que Jesus às vezes era condenado porque estava comendo com pecadores? Então Pedro ali, no meio da galera que Paulo ganhou, era todo mundo gentil. Aí de repente chegou os outros judeus. O que Paulo fez? Pedro, o que Pedro fez? Assim, eita! Ele começou a sair de fininho quando chegou os outros judeus. E a festa rolando, ele saindo de fininho. E aí Paulo percebeu que Pedro estava com vergonha daquelas pessoas, os incircuncisos, os gentios. E ali Paulo, que também era doidão, já levantou, né? Levantou no meio da festa, que climão, deu um bafão no meio da festa. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O que acontece? Aí os judeus começaram a ter intriga com os gentios. E aí a intriga foi tão grande que os caras pegou até Barnabé, que Barnabé foi quem resgatou Paulo. Paulo matava lá cristão mais que tudo, e aí estava todo mundo com medo. Barnabé foi aquele cara com o coração quebrantado. E até Barnabé, que teve coragem de pegar o assassino de cristão e colocar dentro de casa para cuidar, que era Paulo, até ele começou a zombar dos gentios, a se separar dos gentios. E ali, quando Paulo repreende eles, né? Olha lá, ó, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeu? Então o que eu quero explicar com isso? É que muitas vezes discipular as pessoas, você vai cuidar de pessoas que não é do seu estilo, pessoas que você não está acostumado com o seu meio de convivência. Irmão, o Vitinho, outro discípulo meu aqui, ó. Rapaz, quando esse menino veio para mim, você vê as roupas dele. Era um bermudão aqui assim, ó. Era uns bonezão meio aqui assim. E cara, às vezes quando você for discipular as pessoas, você vai discipular alguém que está totalmente fora do seu convívio, totalmente fora daquilo que você está acostumado. Mas você tem que entender que você precisa amar essas pessoas, que você precisa realmente largar o seu orgulho de lado, largar tudo isso por conta do evangelho.
por conta de salvar vidas, por conta de discipular pessoas, amém? Isso, e muitas vezes vai ser necessário brigar com os discípulos. Aqui a gente está falando de Paulo, de Pedro, Barnabé. Cara, quem somos nós perto desses caras? Ali nós estamos falando de patente alta. É cara que quando a gente encontrar lá no céu, nós vai ter que... Opa! E aí, 3.000 pessoas numa pregação só? Rapaz! E mesmo assim, eles passaram por esse tipo de coisa. Eles tiveram que receber repreensão. Olha que feio, na frente de todo mundo, Paulo teve que puxar a orelha de Pedro. Agora, por que o pastor não pode puxar a sua orelha igual o Neto fez aqui? Você vai achar ruim? Vou mudar de igreja, vou embora. Não, como é que pode o pastor ficar lá, subindo lá em cima para falar que minha bênção, olha aqui, ó, faz nada. O menino está lá, subindo nas paredes, derrubando a livraria inteira. Se não, minha bênção não, ele veio falar da minha bênção, cara. E aí você vai querer mudar de igreja por causa disso? Aceita a repreensão, Satanás. Tenha um coração quebrantado, seja discípulo. Quando o líder puxar a sua orelha. E líder, discipulador, não tenha medo de puxar a orelha segundo a retidão do Evangelho. Você é um portador da verdade. Se seu discípulo estiver pecando, chega nele e fala assim: pecador. Estou brincando. Tenha jeito, tenha modos. A gente precisa encontrar, tudo pode ser dito, mas tem uma maneira de ser dita, amém? Por favor, não sai fazendo grosseria falando que fui eu não, tá? Tenha modos, vai com muito amor, com muito cuidado. Lembra que um dia você também precisou ser discipulado. Lembra que até Pedro teve que tomar rala de Paulo, tomar rala de Jesus. Amém? Então tenha esse coração quebrantado para tomar uns rala de vez em quando. Essa semana eu tomei uns rala do Guigo lá, né? Nós temos um arranca-ralo. Cadê inscrição e glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O relacionamento entre você e seu discipulador, e seu discípulo, vai sair mais forte depois disso. Amém? Então, enquanto discípulo, tenha um coração quebrantado para receber as suas repreensões. Enquanto discipulador, não deixe de falar segundo a retidão do Evangelho, segundo aquilo que Deus ensinou. Amém? Não é para brigar também com o discípulo porque você é flamenguista e seu discípulo torce para o Fluminense, aí você vai querer, não, você não vai torcer para o Fluminense, não, vem. Isso aí não tem nada a ver, né? Então, é basicamente isso, que nosso coração comece a queimar por fazer discípulos, que nós possamos não medir as consequências para ir atrás das pessoas. E onde estão esses discípulos? Como eu já dei exemplos, pode estar aqui dentro da igreja mesmo, perdido, pode estar lá no seu trabalho, pode estar na sua família. Família é mais difícil da gente, né? Porque ele sabe das nossas falhas de uma maneira ali mais próxima. Mas que em nome de Jesus, quando a sua família precisar, você seja o primeiro a estender a mão. Que em nome de Jesus, quando a sua família precisar, você esteja presente. Você seja o primeiro a oferecer uma oração. O primeiro a não medir esforços, tanto pelos seus discípulos, quanto pelos seus familiares. Amém? Não importa o que seus familiares sejam, pode ser traficante, prostituta, pode ser o que for, até palmeirense. Vai lá. Estenda a mão. Amém? Seja o Jesus que o mundo está esperando. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, como que eu sei que eu sou um bom discípulo? Lá em João 15, do 4 ao 6, está escrito da seguinte forma:
Permaneçam em mim. É isso mesmo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém. Como que eu sei que eu sou um bom discípulo? Permanecendo em Jesus. E o outro ponto, não só permanecendo em Jesus, mas dando frutos. O que é dar frutos? Se engana se você acha que dar frutos é somente ter muitos discípulos. Não é só ter muitos discípulos, sabe por quê? Naquele dia, haverá pessoas que chegarão até Jesus e falar assim: no seu nome eu preguei, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei. E eu falarei para eles: não te conheço, aparta-te de mim. Muitos discípulos não significa que você é um bom discípulo. Os frutos que nós estamos falando aqui vai além para os muitos discípulos que você irá fazer. Esses frutos são frutos de arrependimento na sua vida. São frutos que você vai expressar o amor de Deus por meio do seu caráter e das suas atitudes. Esses são os frutos que você vai dar. E não, aqui no versículo não está falando de poucos frutos, mas muitos frutos. Você vai ser transformado por completo. Permaneça firme, enraizado em Cristo, para que a sua vida seja um ramo frutífero em nome de Jesus. Amém? Então é dessa forma que nós vamos descobrir que nós somos bons discípulos. É dessa forma, porque assim, quando a sua vida estiver enraizada nele, as pessoas lá fora vão começar a enxergar Jesus através da sua vida. As pessoas vão converter por causa da sua vida. Deixa eu te falar, na minha faculdade, eu tenho um grupo de amigos, eu tenho eles até hoje, o grupo de amigos são muito próximos. E eu cansei de pregar para eles, cansei de convidar para vir para a igreja. Por muito tempo, eu convidei eles para vir para a igreja, eu formei em 2017. Até hoje, a gente ainda conversa, a gente reúne de vez em quando. E no final de 2022, 2017 eu formei. Final de 2022, esse meu amigo me mandou mensagem falando assim, num sábado: vou para a igreja hoje. Final de 2022, ele está até hoje na minha célula. Cara, foi muitos anos pregando o evangelho, e quando eu não convidei mais, eu nunca deixei de ser a referência de Jesus para ele, porque no momento que ele mais precisou, ele e a esposa dele vieram para Jesus e eu estava lá. Não estou falando isso para engrandecer o meu nome, estou falando para encorajar você a ter um testemunho reto e santo diante dos homens, amém? Que você possa mesmo você estar na igreja dia de sábado, para as pessoas verem que você está aqui, que você é crente, que você serve a Jesus, amém? Se essas pessoas precisarem de ajuda, você vai atrás. Continuando, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. É pouco fruto? É um fruto? É muito fruto, amém? E assim serão os meus discípulos. Quando você der muito fruto, você vai ser discípulo, amém? Espero que vocês tenham entendido. Um bom discípulo é o que permanece e que dá frutos. É esse que no final dos tempos, Jesus vai olhar para você e falar assim: servo bom e fiel,
entra para o gozo do teu Senhor. Quem aqui quer escutar essa frase daqui a uns dias? Eu acho que são poucos. Quem aqui quer escutar essa frase daqui a uns dias? Glória a Deus. Então, mas os frutos não é somente ter muitos discípulos, mas evidenciar as marcas de Jesus na sua vida. É dessa forma que nós cumpriremos o ID, sendo discípulos, fazendo discípulos. Nesse processo seremos muitas vezes traídos. Você vai se dedicar à pessoa. Como eu falei, às vezes você vai largar a comunhão no meio de churrasco, para ir atender alguém. Você vai gastar dinheiro do seu bolso para tentar abençoar algum irmão. Mas você, por favor, não faça isso por eles. Faça isso nem por você. Faça para Jesus. Não faça por você. Porque se for por nós, não faz. Que você não se canse de fazer o bem. Amém? Então nós vamos ser traídos. Eu já fui. De conversar, de repreender, de se achar ruim, sair da igreja, falar mal de mim. Mas a minha reputação não importa, importa o que ele acha de mim. Importa aquilo que Deus tem visto através da minha vida. Que nós possamos agir dessa forma, sendo discípulos. Amém? Mas não se deixe abalar. Lidar com pessoas não é fácil. Mas pense que é muito maior do que você. Cumprir o ID é muito maior do que você. A gente tem que arrumar a nossa casa. A gente tem que arrumar a nossa vida. Sermos bons discípulos para cumprir um bom ID. Para que nós possamos entregar uma palavra reta, firme. Amém? Mas uma coisa, eu sei que é pesado escutar, nossa, você vai ser traído, as pessoas vão te apunhalar pelas costas. Mas uma coisa eu tenho para te garantir, para poder te animar. Mateus 28:20. Jesus disse assim, bem no finalzinho, na parte B: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Alguém precisa de mais alguma coisa? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Acho que não foi todo mundo que ainda entendeu. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus estará conosco, amém? Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé. A banda, se quiser, pode subir. Mas não converse. Comece a meditar. Deus, em nome de Jesus, nesse instante, eu quero te pedir pelos meus irmãos e por mim, pela minha vida. Queremos cumprir o ID. Queremos receber a profecia um dia dada para essa igreja. Queremos gastar as nossas vidas aos teus pés. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui. Em nome de Jesus, que você possa queimar nesse instante, nos corações de cada um que aqui está. Às vezes você estava aqui pela primeira vez hoje, você não está entendendo muita coisa, mas uma coisa eu te garanto, vem ser discípulo. Deus tem muitas coisas para a sua vida. Deus tem um propósito infalível. E por último, se vocês quiserem abrir os olhos, quem não quiser pode ficar de olho fechado mesmo. E não menos importante, Jesus estará conosco por meio do Espírito Santo. Para que nós sejamos bons discipuladores, para que nós possamos cumprir o ID com excelência, nós precisamos de uma única coisa. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A gente está num só lugar? De repente veio do céu um som, como um vento muito forte.
e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus que estão todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Pânfila, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes todos de Roma, todos judeus, convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Depois desse episódio, 3.000 homens converteram-se ao Evangelho de Cristo. Por último, é necessário que recebamos do Espírito Santo. É necessário nos reconciliar com o Espírito Santo, para que então possamos cumprir o ID. Se você está sentindo no seu coração nesse instante algo queimar, se você está sentindo que Deus tem te chamado, ei, eu estou te dando as nações, eu quero que você, num ato de fé, num ato profético, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, porque é um tempo de você ser revestido do Espírito Santo, porque é um tempo novo nessa igreja, onde nós vamos cumprir a profecia dada, que nós somos igreja de Antioquia, nós vamos ganhar a juventude de Uberlândia para Jesus. Os sinais e a maravilha nos acompanharão. Receba então em nome de Jesus o Espírito Santo agora. Comece a queimar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que não falam em línguas ainda, pode vir aqui na frente. Se você tem o desejo de orar em línguas, pode vir até aqui na frente. Em nome de Jesus. Sheila balabasuri cantas. Berabalabashoi anda labassurias. Rebalabashori cantas. Rebalabashara balabás. Que Deus comece a entregar agora no seu coração promessas, países, cidades, nações. Que o Senhor comece a entregar agora no seu coração nomes de pessoas que você ganhará para Cristo em 2024. Que o Senhor comece a entregar no seu coração a sua família se rendendo. Tenha essa visão agora, a sua família subindo aqui no palco, todos eles entregando a vida para Jesus. Quem gostaria de orar em línguas aí, ser revestido com poder, queria que os pastores, líderes, pudessem vir aqui na frente. Pode chegar em algum dos pastores, que eles vão começar a ministrar sobre você, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos.